Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 362, e nós estamos meditando no tema gratidão e ações de graça. Hoje nós temos um dia nublado aqui em Mogi das Cruzes e nós vamos dar continuidade à nossa meditação, pensando o que mais podemos agradecer, sermos gratos na oferta pacífica. Pelo que mais podemos agradecer a Deus. Nós falamos ontem que tudo nos rituais de sacrifício, no holocausto, eram feitas, né, e ofertas também, elas apontavam para Jesus e também no seu ministério na terra, pois cada gesto dos sacrifícios nas ofertas, elas contribuíram para a aquisição de uma consciência mais profunda a respeito das implicações do pecado, que produzem a morte e da necessidade da santidade da vida. Deus sempre ele fez questão do elemento didático, né? Jesus também, ele sempre usava tudo que ele via, que ele enxergava, se tornava um instrumento didático para ensinar os seus discípulos. Então, assim como o Pai, também ele sempre faz questão de elementos didáticos. Deus é quem toma sempre a iniciativa de falar com o seu povo, para instruir sempre naquilo que ele deseja, para que o seu povo então viva diante dele com santidade, confiando nele, observando as suas instruções nesse ensino para saber lidar também com outros assuntos, como a vida, como a morte, como a santidade, que já falamos, e também com o pecado. Então, temos tanto a agradecer como ofertantes. A oferta do pão era trazido pelo ofertante. Uma parte do pão era para Deus, o que eles chamavam seu pão, seu alimento. A outra parte era consumida pelo ofertante e também pelo sacerdote e por todos da comunidade que já estavam limpos, significando assim a comunhão no pão da satisfação que é Jesus, né? Lá no tabernáculo havia a mesa dos pães da propiciação ou o pão da satisfação. Também trazendo este princípio de que Jesus é o pão da nossa satisfação. Foi ele que fez a propiciação pelas nossas vidas. É o pão que nos satisfaz, mas também ele foi o pão que foi partido por nós, como na oferta do pão. A oferta do pão era repartida, o pão deveria ser repartido. Por isso lembramos também da ceia, né? Jesus como o pão que desceu dos céus, que foi partido por nós. A primeira parte desse sacrifício, então, a primeira parte do sacrifício satisfez a ira de Deus e trouxe, então, a satisfação a Deus. Então, a segunda parte deste pão era para suprir as nossas necessidades, indicando que era em Cristo Jesus, o pão da satisfação, que as nossas necessidades seriam supridas. Por isso, o pão deveria ser partido. Então, como não agradecer aquilo que Cristo ele fez por nós? Aquele que levou os nossos pecados e que foi feito pecado por nós, satisfez todas as exigências da justiça de Deus, por mim e por você. O que é ele para o coração e os sentimentos de Deus, após ele dizer, como um pão partido lá na cruz, está consumado. Deus diz a ele que ele é o objeto das suas delícias e dos seus sentimentos. E ele nos faz lembrar
o Pai dizendo: meu filho amado, tu és o meu filho amado, no qual tenho maior prazer. Quando Paulo nos diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11, ele fala da oferta queimada por amor ao Pai que tinha amor por nós. Vamos ler então? O exemplo de Cristo na humilhação. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente e obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós temos aqui Paulo falando exatamente desta oferta queimada, né? Por amor ao Pai, que tinha amor por nós, ele deu o seu Filho como um sacrifício vivo, santo e agradável a ele. Como não ser grato, então, e demonstrar essa gratidão? E aqui Paulo diz: tenhamos os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, tenhamos o mesmo modo de pensar e de agir, e isso é gratidão. É isso que nós precisamos entender, é dizer na minha vida que o seu sacrifício valeu a pena, quando nós temos os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos que Jesus e o mesmo modo de agir de Jesus como seus discípulos. Nós estamos então demonstrando a nossa gratidão e as nossas ações de graças a Deus, dizendo que o sacrifício do seu Filho valeu a pena em nossa vida. A cada dia, pelo poder do Espírito Santo, eu quero me tornar semelhante a Jesus Cristo. Como não sermos gratos, então, pela comunhão que o pão que era partido por todos nós trouxe? Podemos hoje ter essa comunhão com o Pai e também com o Filho, e também nos deliciarmos na sua presença, porque foi isso que Jesus fez quando o véu do templo se rasgou. Abriu, inaugurou o caminho para que nós pudéssemos hoje ter comunhão com o Pai e também com o Filho e com o Espírito Santo. Pois a comunhão é ter algo em comum, é fazer parte, é ter a mesma parte. Deste modo, hoje nós somos um com o Pai e com o Filho, né? Somos a resposta da oração de um filho obediente até a morte pelo seu Pai. Lá em João capítulo 17, Jesus pede ao Pai que nós sejamos um com Ele, como Ele era com o Pai. Então, nesta oferta do pão partido, né, que representa a comunhão, nós temos também hoje esse direito de estarmos na presença, em comunhão com o Pai, com o Filho e também com o Espírito Santo. Somos hoje a resposta de oração é de um filho que foi obediente até a morte. Para termos vida e para deste modo podermos ter os mesmos sentimentos, o mesmo objeto, né, para os nossos corações, os mesmos interesses como o Pai e com o Filho, isso é comunhão e isso foi expresso através do sacrifício e também na oferta pacífica. Comunhão é participação com Deus e com o Filho, com os homens que já comeram e participam também da mesa
do seu Senhor, como diz Apocalipse 3:20, né? Apocalipse 3:20 nos diz o seguinte, e é importante nós entendermos isso. Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a palavra de Deus diz que Jesus está batendo a porta. Se alguém abrir a porta do seu coração, ouvir a voz e abrir a porta, ele entrará na casa e ceará com ele e ele comigo. Então é o pão da comunhão. Uma coisa interessante é que os judeus, eles recebem visitas, mas a visita só será levada a sentar à sua mesa, comer do seu pão, do seu alimento, se já tivesse comido muitos quilos, né? Uns 3 quilos de sal com eles, porque eles só levam à mesa aqueles que realmente são íntimos, que já tiveram comunhão várias vezes no partir do pão. Então é importante só da gente saber, né, sobre aqui ele está falando ser íntimo, né, como o sal que era colocado nessas ofertas, fala de amizade, de intimidade, de comunhão. E é isso que Jesus fez, nos levando a ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e também com a nossa comunidade, com a nossa irmandade. Então, estamos gratos e satisfeitos realmente pelo aquilo que Cristo, né, aquilo que Deus fez por nós, por meio de Cristo Jesus. Amanhã nós estaremos encerrando a nossa meditação sobre a oferta pacífica. Então, hoje, que o seu coração seja grato pelo pão que foi partido e que nos fez fazer parte da mesa do Senhor, que nos fez fazer parte da comunhão com o Pai e com o Filho, sendo uma resposta de oração preciosa aos olhos daquele que se deu, que se ofertou por cada um de nós. Se ele estiver batendo na porta do seu coração, se você estiver ouvindo a sua voz, não deixe de abrir a porta para que ele entre em sua vida e que leve você a sentar à sua mesa e a cear contigo. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer. Que o pão de satisfação satisfaça a sua vida nesse dia de hoje. Em nome de Jesus.